do Metrópolis.com, que vem debruçado nessa história toda do Daniel Vorcaro. Olha só, exclusivo, em mensagem, Daniel Vorcaro relata encontro com Alexandre Moraes. Entre aspas aí, né? A gente conhece o ministro Alexandre de Moraes dessa forma. Ali, no cotidiano, na conversa pelas suas mensagens recuperadas, o Daniel Vorcaro menciona o ministro Alexandre de Moraes como Alexandre Moraes. Essas são informações do próprio Tássio Lohan com os repórteres da coluna dele, o Manuel Marçal e a Melissa Duarte. Aí uma foto dos dois, né, do Alexandre de Moraes e do Daniel Vorcaro, e embaixo a gente consegue todos os detalhes da coluna do Tássio Lohan. Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal e obtidas pela coluna, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, afirma ter se encontrado com uma pessoa chamada Alexandre Moraes. A conversa interceptada ocorreu entre Vorcaro e a sua então noiva, a Marta Graff, em abril de 2025. A coluna procurou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para confirmar se o encontro realmente aconteceu. A esposa do magistrado, a advogada Viviane Barce de Moraes, mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. A coluna da Andresa Matais, do Metrópolis, revelou ainda que Moraes chegou a ir à casa do Daniel Vorcaro em Brasília ao menos 2 vezes. Uma das menções a Alexandre Moraes, como ele fala nas mensagens, ocorreu às 5h22 da tarde do dia 19 de abril de 2025 e, na ocasião, Vorcaro encaminha a seguinte mensagem, abre aspas, "Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa", fecha aspas, Brasília. Em seguida, a Marta Graff, noiva do Daniel Vorcaro, diz, abre aspas, "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi pra te ver?", fecha aspas. Vorcaro então responde, abre aspas, "Ele tá passando feriado", fecha aspas. Campos aí, na verdade, é uma referência fora de Brasília, a gente vai chegar lá. A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma às 10h48 da noite do dia 29 de abril, a então noiva, que "tô aqui na nossa casa, tô aqui em nossa casa", fecha aspas, e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta, abre aspas, "Quem era o primeiro cara?", fecha aspas. Vorcaro responde, abre aspas, "Alexandre Moraes". E ele segue, e fecha aspas, e ela prossegue. "Morri. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral", fecha aspas. Aqui, como vocês podem perceber, estão faltando algumas preposições, alguns artigos. É a forma como a gente conversa ali, né? Todo mundo conversa no WhatsApp, através de mensagens com seu parente, com seu namorado, com seu amigo, abreviando várias situações. Então, por isso que está escrito dessa forma aqui, né? E a gente, claro, a partir das revelações da Polícia Federal e das apurações dos jornalistas do Metrópolis.com, vai tentando entender tudo que está colocado aqui. Segue, hein? O Vorcaro completa, abre aspas. "Sim, falou que é bem melhor. E ele adorava o apartamento", fecha aspas. Por fim, a então noiva brinca, abre aspas. "Falou pra te agradar. Que vergonha, eu tava de pijama", fecha aspas. Isso aqui tudo é mais uma novidade do que acontece a partir de ontem, da terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, com a colaboração com os dados do Banco Central, indo às ruas de São Paulo e Minas Gerais ontem, para fazer 4 mandados de prisão preventiva, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, o cunhado dele, e outras 2 pessoas bastante importantes nessa história toda, que fazia parte dessa turma, e 15 mandados de busca e apreensão. Nesses mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal foi atrás de documentos, de pendrives, de celulares, aparelhos eletrônicos que contenham, por exemplo, mensagens desse tipo que fazem com que a Polícia Federal consiga entender o tamanho de tudo isso, de todo esse caminho criminoso que vem colocando a Polícia Federal, o Daniel Vorcaro, como líder. E nessas conversas que o Tássio Lohan teve acesso junto com os seus repórteres, tem uma conversa dele, do Daniel Vorcaro, com a noiva, lá de abril de 2025, de uma possível visita, né, de Alexandre Moraes, essa pessoa colocada como Alexandre Moraes, a uma casa deles, Daniel Vorcaro e a Marta Graff, muito provavelmente em alguma cidade, algum lugar que se chama Campos.
O mercado financeiro, lá em São Paulo, pela proximidade também, muitas vezes frequenta Campos do Jordão. É no interior de São Paulo, aquela cidade bastante fria, comparando aqui com Gramado, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e é um lugar frequentado por gente do mercado financeiro, como o Daniel Vorcaro. Mas faltam diversas informações ainda, é por isso que você tem que continuar acompanhando o Metrópolis.com e o nosso canal aqui no YouTube, o Metrópolis TV, para conseguir entender todos esses detalhes. E para a gente continuar falando sobre isso,